E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. É difícil eu comentar estando fora do São Paulo, né? Sim. Porque eu imagino que houve uma avaliação. Ninguém contrata o Rames Rodrigues sem saber o histórico, né? O histórico dos últimos 2 anos. Vamos pensar assim, para não ir muito para trás. Vamos pensar qual é o histórico do Rames nos últimos 2 anos. Ah, ok. Então nós sabemos que o Rames, em 2 anos, ele perdeu muita intensidade. Aliás, ele nunca foi um jogador intenso, né? A qualidade dele foi o que mais chamou a atenção. É um jogador com a bola no pé, não é um jogador que percorre uma distância muito longa dentro do jogo. Então, alguém avaliou que o Rames seria um jogador para pensar o jogo no São Paulo. É um exercício que eu faço, tá? O que eu faria? Rames Rodrigues, poxa, é um nome, né, que tem uma história, que há algum tempo não vem conseguindo sustentar um bom jogo, ter boa performance. Então, será que a minha grandeza, né, a grandeza do São Paulo, no caso, pode ressuscitar ou pode dar algo a mais para o Rames? Eu acho que essa foi a ideia, dentro de uma equipe montada, dentro de uma ideia que o treinador continuaria sendo o Dorival Júnior. Eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Talvez o Dorival conseguisse encaixar o Rames numa maneira, no sistema de jogo dele. Provavelmente ele foi consultado também. E aí vem a surpresa do Dorival na seleção, né? E aí muda muita coisa, depois de você já ter encaminhado. Essa conversa dos Rames não foi, né, da noite para o dia, não foi em dezembro, né, que isso aconteceu. Provavelmente já vinha acontecendo. E aí, repito, infelizmente não encaixa, né? O Rames, a maneira com que o Rames joga, não estou discutindo a qualidade, mas a maneira, a característica do Rames não encaixa no São Paulo, né? Nunca, nenhum jogador, né, do São Paulo andou em campo, né, ou tinha pouca intensidade e conseguiu se sustentar. E o Mestre Telê não deixaria nele passar no portão. Imaginei. Eu tenho uma pergunta nesse gancho aí, Pintado, porque eu tive uma leitura de um episódio que aconteceu quando você trabalhou no São Paulo, que eu queria que você comentasse, que a gente fica do lado de fora como torcedor, a gente lê as coisas de acordo com o que chega para a gente não está na vivência, né? Mas falando até desse gancho do Rames, né? Alguns jogadores têm vou usar uma palavra que alguns torcedores não gostam, mas um fã-clube muito forte, né? Então, às vezes, o cara faz alguns bons jogos e ele tem um status de ídolo, de craque, sem ser. E eu lembro de uma passagem sua como membro de comissão técnica do São Paulo, onde um jogador estava começando a criar esse status e com pouco tempo de casa, né? Só que, às vezes, o comportamento não é tão bom. O cara não tem algumas ações condizentes com aquele status que estão colocando nele. E aí teve um episódio onde, na minha leitura como torcedor, você foi muito correto de falar, se o cara não se disponibiliza para jogar, se o cara dá um migué, não vai viajar ou não vai para um determinado jogo, não tem que estar aqui. Esse cara tem que respeitar uma hierarquia. E, às vezes, algumas diretorias ficam reféns desse tipo de jogador por conta de empresário ou dívidas, né? Você já teve muitos episódios desse? Quão difícil é lidar com esse tipo de situação, onde, seja num São Paulo, numa Portuguesa ou qualquer outro clube, você tem um cara que é idolatrado ou querido por parte da torcida, é respaldado pelos diretores, e o cara faz o que bem entende, mas no campo não joga, né? É difícil. Como que é? Bom, eu posso falar... Para mim, são duas situações diferentes. Eu, dentro do São Paulo, trabalhando pelo São Paulo, eu jamais, e quem me contratou sabia disso, eu jamais iria aceitar que qualquer pessoa, qualquer atleta principalmente, se sentisse maior que o São Paulo, né? Eu acho que isso seria, para mim, algo covarde da minha parte, depois de ter vivido, depois do São Paulo ter me dado tanto, ter mudado minha vida de uma maneira tão grande, seria uma covardia da minha parte eu não questionar, eu não colocar
para esse profissional, seja ele qual for, né, em qualquer situação, que faltasse com respeito ou que ele sonhasse que ele seria maior que o São Paulo. Nem Rogério Ceni, muito pelo contrário, né, um dos grandes ídolos. Rogério Ceni, Raí, Oscar, Dario Pereira, eu convivi, eu vivi com essas pessoas, são meus amigos. E eu não estou falando como amigo. A idolatria que a torcida tem com esses profissionais é porque eles entregavam tudo, eles nunca deixaram de jogar, muitas vezes machucados, jogaram machucados, fizeram questão de participar, porque o São Paulo, todo mundo entendia, né, que o São Paulo, Diego Lugano, né, são profissionais que eu não posso esquecer, deixar de falar. Estou esquecendo algum, é claro que eu vou deixar de fora, Zete, Ronaldão, meus irmãos aí, guerreiros de grandes batalhas. Eu tinha que me posicionar, eu tinha que informar a esse profissional que primeiro ele tinha que ter ganho 2 Libertadores, 2 Mundiais do São Paulo para poder falar, eu tô com, né, tenho alguma outra coisa e eu não quero ir, sabe? Eu respeito, eu acho que o profissional tem todo o direito de falar, eu não quero jogar, eu não me sinto bem, eu tenho uma outra proposta, eu acho que isso faz parte, eu respeito, mas não posso aceitar que o jogador se coloque ao lado quando o clube mais precisa, principalmente o São Paulo. No momento que o clube mais precisa desse profissional, que também vai ter a vida transformada porque joga, porque jogou ou porque está no São Paulo, ele tem que dar vida, ele tem que aparecer, ele tem que ir, ele tem que compartilhar, ele tem que participar, seja ele em qualquer lugar, jogando, torcendo, no banco, aonde é que seja, esse profissional tem que entregar para o São Paulo o que o São Paulo dá de retorno. Eu estou acostumado a ver isso. Hoje em dia, principalmente esse negócio de rede social, é muito complicado para o treinador, para o profissional. Muitas pessoas, muitos responsáveis pelo futebol têm medo, né, da torcida, têm medo da imprensa. E isso tem um peso muito grande nas decisões, porque são decisões emocionais e elas já não são racionais. E é por isso que a gente vê muita coisa que a gente está vendo no futebol brasileiro. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.